Boa noite, bem-vindos hoje ao ciclo de debates incluídos na primeira gala desportiva templária sobre o desporto. Tema escolhido, hóquei em patins. 4 convidados, especialistas com provas dadas na modalidade. Ivo Santos, Nuno Lopes, Luís Miguel Cunha e Barros Simões. Bem-vindos. Vamos falar de hóquei em patins. Vamos começar talvez prejudicado na mesma. Foi penalti e foi golo. Esse. Luís, para terminar estes 3 temas finais. Para as transferências. Eu acho que a primeira coisa é que uma coisa é as transferências para uma liga que devia de ser profissional, que é a primeira divisão, aí devia de ser tudo regulamentado, transferências como fossem no futebol, como dizia há bocado o Lopes, com tudo legal, sem provincianismos, tudo como deve ser. Essas são umas transferências que têm que ser pagas e tem que entrar o dinheiro na associação e tem que entrar... Outra coisa é o que não é isso. E o que não é isso, se nós queremos mais pessoas na modalidade, se queremos mais atletas, temos que ter alguma noção que é difícil certos clubes pagarem transferências, porque muitas vezes quem tem que pagar é os pais. Porque os pais hoje em dia, em muitos clubes, já pagam até o transporte. Porque nem todos os clubes hoje em dia têm possibilidades, como no meu tempo, que havia a carrinha do clube a levar. Hoje em dia já nem é. Portanto, eu acho que tem que se dividir um pouco isto. Acho que isso é fundamental. E eu até sou um bocado radical e sei que se calhar vou chocar algumas pessoas. Para mim era uma primeira liga profissionalíssima, onde tudo teria que ser transparente e rigoroso, desde os treinadores, seccionistas. E depois, a partir daí, eu sou apologista dos campeonatos regionais. Eu não sou apologista da segunda divisão e da terceira. Porque eu tenho a certeza que se houvesse um campeonato, nós estamos a falar da realidade do Ribatejo. Uma coisa é Sporting de Mar, é um patamar diferente. Qual é a diferença de um campeonato que seria feito por zonas onde havia só derbys? Imagine um campeonato onde jogava Almeirim. Qual é a diferença do Almeirim estar na terceira ou na segunda a andar a bater chocolate? Entroncamento, Marinhense, pavilhões cheios, entendem? O que é que interessa ir jogar o Almeirim e jogar com uma equipa dos Açores? Zero, retorno zero, publicidade zero. Se fizesse um jogo, olha, uma coisa que eu acho que era importante haver na associação, e está aqui o Presidente, tem que lhe dizer. Eu este ano, quando fiz o planeamento, tive dificuldade em fazer jogos no início do campeonato. Fomos a única associação, penso que nós e Leiria, que não tivemos a Taça do Ribatejo, que era uma coisa que existia. A Taça do Ribatejo tem que ser feita. A Taça do Ribatejo tem que ser feita, porque depois eu procuro falar com clubes, mas nós temos a Taça APL, que ela sabe que tu não consigas jogos. Eu acredito e tenho a certeza que não há interesse, se calhar, do Tomar fazer a Taça APL com a equipa principal, mas faça com a equipa de júniores. E joga com o Almeirim. E quando fizerem Almeirim, entroncamento, Almeirim, tomar mesmo com os júniores, estão mais pessoas do que se calhar no próximo jogo que eu vou ter em casa. E os campeonatos regionais deveriam de ser feitos. Havia derbys regionais. E depois... havia a separação do trigo no jogo, e o Lopes sabe-se disso, o Lopes subiu a Marinha e o Espírito Santo Cita assim. Depois os primeiros classificados então iam fazer novamente um campeonato como fosse o play-off, e depois quem tinha unhas havia de lá chegar. Agora, esta coisa, deslocações eram muito menores. Eu faço sempre a mesma pergunta, e faço isso aos presidentes que já passei: qual é a diferença de um clube andar... É só o número de vitórias para os sócios, mais nada. Porque se calhar se andarmos na terceira divisão ganhamos mais vezes. Agora, tenho a certeza que se houvesse campeonatos regionais, até havia clubes que podiam surgir. Numa fase inicial havia se calhar jogos que eram desequilibrados. Certo, como hoje em dia existe na terceira, na segunda já não existe tanto. Mas eu sou apologista dos campeonatos regionais, sempre fui. Eu penso que até a Itália, há uns anos atrás, tive uma conversa com um amigo meu, que joguei no Parede na primeira divisão, que é o João,
E o Meneghini, ele não quer subir à Hockey Liga, porque tem uma despesa que a Itália é um país enorme, ele diz que não tem condições para subir à Hockey Liga. Portanto, não tem condições, tem que jogar nos campeonatos regionais. Os campeonatos regionais, para mim, são uma realidade. E isto tudo tem que ser aquilo que se estava a dizer, tem que haver uma liga fortíssima. Nós temos a liga mais competitiva do mundo e temos que continuar cada vez mais publicitada, cada vez mais bem divulgada. Isso é uma realidade. E a outra terá que ser diferente. E isso é que é fundamental, mesmo em relação às transferências. Eu não sou contra o jogador estrangeiro. Agora, eu acho que o jogador estrangeiro tem que vir para cá para ser uma mais-valia. Agora, para ser igual aos que cá temos, não justifica. E muitas vezes está a tapar, sei lá, o Zé Miranda é um exemplo disso, por exemplo. Está a tapar jogadores com qualidade. Eu sou apologista que o jogador estrangeiro tenha que ter um certo limite, até para que haja possibilidade dos nossos jogadores evoluírem. É a minha opinião, vale o que vale. Agora, o que eu acho que é importante pensarmos, eu acho que qualitativamente o hockey tem subido, mas há um fenómeno que a mim constrange. Eu acho que a nossa formação está a castrar um bocado o jogador desequilibrador. Eu acho que nós devíamos repensar um bocado os clubes. Eu internamente já fiz essa crítica no Almeirim, por exemplo, que é agora a minha atual realidade. Os modelos, não sei se é o modelo, se é o próprio treino que está muito formatado. A pergunta que eu faço é: porque é que antigamente nós tínhamos tanto jogador desequilibrador e agora o jogador desequilibrador vem da Argentina e vem, não é? Porque antigamente havia muita gente a saber patinar. Precisamente, talvez, por isso. E hoje em dia há muita gente sabe pois, patinar, mas eles sabem defender. Sim, é verdade, mas eles vêm de lá ao Lopes. E nós temos poucos. E eu tinha cá no passado. Pois tinhas, eu sei que tinhas. Já lá vamos. Mas isso é a minha opinião, que eu estou a ir agora um pouco, fugir um pouco do. Eu sei o que é que estás a dizer. O que eu acho é que. O que eu acho é que nós temos muito. Sim, claro, todos podemos ajudar. Eu acho que o problema aqui é: nós formatamos muito o treino. E isto é uma crítica. Nós formatamos muito o treino e depois temos uma coisa que é a campeonito de ir ao Nacional e do clube ter que ir ao Nacional. E isso é que é importante, isso é que é o feedback que as pessoas gostam. E eu acho que, sei lá, eu vou dar aqui um exemplo. Agora atualmente não tem acontecido muito, o Tomar até nem tem levado muitas equipas ao Nacional, mas numa realidade recente era a realidade, era o que acontecesse. Os últimos jogadores que foram à seleção nacional foram 2 jogadores do entroncamento, que eu lembro-me da formação deles, andaram praticamente a jogar sozinhos. Entendem? Porquê? Porque tinham liberdade. Porque ele tinha que jogar sozinho, tinha mais liberdade. Tinha que assumir. Tinha que procurar mais 1 para 1. Depois também estava num ringue que era bom. Eu gosto dos rings pequenos para a formação. Acho que é importante o ringue pequeno para a formação. É uma discussão muito grande, técnica, eu sei. É uma discussão muito técnica. Pronto. Mas eu acho que isto é importante. Nós fazemos esta reflexão. Acho que devia de partir, se calhar, sei lá, porque não falar nisso? Porque não falar nisso a partir? Eu acho que isso é que é importante. Eu não sou contra os jogadores, porque também vão portugueses para o outro lado, ainda agora vão partir. Não é essa a questão. Eu acho que tem que haver uma regra para proteger o jogador. Não sei o número de atletas, não me compete isso a mim. Mas temos que fazer qualquer coisa para nós termos jogadores. Eu, para mim, tenho uma opinião, pronto, já vou-me alongar um bocado. A partir de uma certa altura, nós não, na minha geração, com o Rui Lopes e com o Pedro Alves, e para trás então podíamos falar, eu não gosto de falar do passado, temos que olhar para a frente, mas a partir de certa altura, eu acho que a nível da formação começámos a chipar muito o treino, toda a gente faz as mesmas jogadas, toda a gente faz, e eu acho que... Em relação às regras do jogo. As regras do jogo, de uma vez por todas, têm que estar definidas, porque uma pessoa que deixe de ver hóquei, porque foi para a Austrália 2 anos e depois volte, já está toda outra vez trocado. De uma vez por todas, façam como no futebol. Vejam o que é bom. E agora, essa coisa do patinho da bola, da área, isso vai haver sempre no futebol, em todas as modalidades. E não vamos querer conseguir controlar isso, não vamos conseguir controlar o homem do apito. Isso há de haver sempre aquela... Não, a questão do patinho da bola é que é permitido. Pronto, tudo bem, é permitido, mas sei lá.
mas depois pode dentro da área, não é? Pode haver... Penalti. Pronto. Portanto, isso eu acho que uma vez por todas... Se cortar gol. Lá está a interpretação do árbitro. Ainda agora falava... Dá asa a isso também. Olha, eu vou dar aqui, vou aqui mandar mais um bitite para o ar que eu acho que é importante. Eu aqui há dias fui fazer um jogo e eu olhei falei com o meu presidente e disse assim, Presidente, os guarda-redes têm as caneleiras maiores do que a medida. Já não falo dos ombros que os guarda-redes têm 2 cabeças ao lado. Eu lembro quando comecei a jogar, quando fui para a parede, punha o joelho no chão, era penalti, e havia jogadores que não punham o joelho no chão. Isso sempre houve. Agora, de uma vez por todas, não pode haver um guarda-redes com umas caneleiras, e depois eu vi porque é que era, porque eles cortam as caneleiras hoje em dia, descolam-se, e eles cortam um bocado e depois acrescentam o resto e aquilo tem mais. E eu fui falar com o árbitro e ele disse, não tenho aqui nenhuma fita métrica, não posso fazer nada. Eu tenho a certeza que aqueles guarda-redes tinham as caneleiras maiores, mais altas, até porque a parte de trás da caneleira, eu fui guarda-redes, portanto a parte de trás da caneleira tem que ser do mesmo tamanho da parte da frente, ele tem umas, não se pode ter um peitilho com os ombros assim, quer dizer, então qualquer dia, as balizas, eu já me lembro 3 vezes ou 4 que as balizas aumentaram, qualquer dia é uma baliza de futebol, porque os equipamentos cada vez são maiores, quer dizer, eu acho estranho. Eu, por acaso, tenho tido a sorte e também o engenho de ter sempre guarda-redes de qualidade. Provavelmente, ainda agora tenho lá mais um, que é, para mim, estratosférico. Mas pronto. Agora, não pode os guarda-redes estar sistematicamente com os equipamentos a aumentar e no chão. Os guarda-redes hoje em dia jogam no chão. Hoje em dia, as bolas paradas são difíceis. As meias distâncias são difíceis. Porque os guarda-redes, basta dar um passo em frente com o equipamento que têm, super leve, é muito complicado. Agora tem que haver uma regulamentação, não pode haver peitilhos. Eu sei que a grande maioria dos atletas metem ou um enxumaço, ou uma esponja, ou uma ombreira por baixo da outra. Quem é que vai ver isso? Esta coisa das luvas é difícil, mas as caneleiras eu sei que existe. Se calhar na primeira divisão não existe porque se calhar eram mais controlados, mas nas divisões mais baixas acontece. Eu vejo os acabamentos dos guarda-redes, eles estão deitados no chão, eu gosto de ver, não é? E não é só, estamos a falar da elite, não é? Eu fui a um clínico de guarda-redes, até dado por o Tiago, em Coimbra, e eles em Espanha vão ao percentil, se não tiveres aquela altura. O Marante, por exemplo, que é um excelente guarda-redes, que eu também treino na seleção distrital, estava fora do percentil, porque ele é baixo. Os gajos querem pessoal enorme, não é? Criam, pronto, não é? Mas Isto é uma discussão. Eu agora lembro-me É uma discussão. Eu agora lembrei-me de um guarda-redes que por acaso nem jogou no último jogo do Sporting Mar, há 2, 3 jornadas atrás, que estava a aquecer para a tablet e estava a fazer determinados movimentos, tinha que fazer não sei quantos movimentos para aquilo dar lá na tablet. E eu perguntei ao treinador que estava com ele, mas isso é para quê? Ele vai jogar? Não. É para aquecer. É para aquecer. Bom, Nuno Lopes, vamos acabar, porque já estamos com 1h15. Vamos centrar-nos agora nestes 3 temas. Olha, vou começar por um tema espetacular. Portugal foi campeão do mundo de sub-19 e de repente ficou sem a taça. Portanto, uma coisa tão simples, fez-se barulho ou com nada. E já agora dessa equipa, qual é que o jogador que está a jogar ao mais alto nível? Não, ainda não, mas eles vão de lá chegar, penso eu, vão de lá chegar. Mas de qualquer forma, o grave disto é, a bola entrou, toda a gente viu que a bola entrou, os que estavam e os que não estavam, ganhou a Espanha e Portugal não foi campeão do mundo. A Espanha celebrou, nós fizemos pouco barulho ou nada, jornais não se passou nada, já toda a gente esqueceu. A seguir ia ao campeonato do mundo de sénior. Como é que eles resolveram o problema? Fácil. Meteram mais uma rede na baliza. Portanto, em vez de uma rede, passaram 2. E assim resolveram um problema. Assim se resolvem os problemas no hóquei. Portanto, nada de ir ao fundo da questão. E para não acontecer, porque a malha da baliza alargava, o defeito era do fabricante, e então eles espetaram com mais uma rede, malha curta, 2 redes na baliza. A partida
felizmente acabou o campeonato de séniores e não se passou nada. Alguém fala no chip, na bola, de golo, uma coisa facílima de pôr, a gente não inventa nada, acho que não há nada para inventar. Portanto, isto é só uma forma, o hockey é isto. O hockey, infelizmente, as organizações, o Presidente aqui falou, de atribuições, dos critérios de Final Fours e afins. E o resto, isto é tudo assim, isto é tudo uns telefonemas, umas coisas, quem é que tem mais influência, depois quem é que não retar tanta influência, quem é que manda nisto, onde é que a gente pode chegar, como é que... Mas há 10 anos que é assim, há 10 anos ou mais, neste caso. Isto não mudou absolutamente nada, daí eu dizer, isto tem que ser radical, continuamos. Portanto, se os exemplos de cima não são os melhores, portanto, a gente dificilmente põe ordem nisto. Portanto, por muitas voltas que a gente lhe dê, os treinadores, os jogadores, pronto, isto é tudo muito complicado a este nível e infelizmente o que é que devíamos fazer? Chip na bola, 10 regras, acabar com aquela... O pior do hóquei patins é os bloqueios. Ninguém sabe o que é bloqueio, o que é que não é bloqueio. Continua-se a apitar, uns de uma maneira, outros de outra, a norte é de uma maneira, o outro é de outra. Até as divisões mais baixas é incrível a falta de... E depois o árbitro, se é mais prepotente, resolve aquilo facilmente. Calou a advertência, cartão azul. Portanto, tens de estar calado. Agora ainda há mais, agora que é os treinadores têm que controlar a malta. Por exemplo, eu ontem tive o Vitorino, quase, neste caso, podia ter ido para o hospital, né? O senhor já com certa idade, né? E podia-se ter enervado ali com aquela coisa. Eu tinha que o controlar, portanto, eu tinha que adivinhar que o senhor Vitorino ia fazer não sei o quê para o árbitro. Quer dizer, e eu tenho que o controlar. Aquilo ia terminar com azul para mim, e era eu expulso, e mais uma confusão. Isto só para dizer que, de facto, acho que devíamos de acabar com estas histórias todas. Era 10 regras, é fácil regulamentar o hóquei. O guarda-redes não faz sentido nenhum. A área de baliza do guarda-redes, para não sair, ou era maior ou não era. Por exemplo, eu joguei Voltregá, adaptação à pista, fui ver, só tinha 10 centímetros, o início dessa área estava feito, pintado, mas depois apagou, portanto, já não tinha. Estamos a falar da competição europeia, onde eu nem me atrevia sequer a falar com o árbitro e dizer, olha, isto não está minimamente, não está pintada a área do guarda-redes. Será que isto faz algum, quer dizer, há fiscalizações dos campos, portanto, só estamos a falar, o campo nem sequer podia ser homologado para jogar uma competição europeia. Portanto, quanto mais, ainda por cima com os cantos à moda antiga, não é? Ou seja, portanto, se nós formos começar por andar por aqui, isto tem que ser tudo, infelizmente, tem que ser tudo regulamentado e as regras têm que passar ao mínimo. E o guarda-redes, levantem, aumentem as balizas, façam como o Miguel estava a dizer, já assistia tanta coisa, guarda-redes, com o equipamento, essa história. Isso é o chique espertismo português, ao mais alto nível, que é, eu sou mais esperto, vou meter aqui uns enxumaços, eu sou mais esperto, levanto, os outros não me vão controlar, eu controlo. Isto é típico, não é? Agora, os árbitros é que têm que resolver esse problema, ou as pessoas é que têm que denunciar, ponto final. Neste caso, caiu um governo em Portugal, porque houve uma denúncia. Portanto, isto é fácil de resolver. Portanto, os meios estão aí todos. Portanto, agora, nós temos é que chegar à frente e ter a coragem. Não há essa coragem. Porquê? Porque depois há retaliações e nós não queremos ser alvo de retaliações. Então, deixa de estar claro que isto está a correr bem, leva ao chique de espertismo para a frente. E então, continuamos, infelizmente, a assistir a isto. Lá está, regulamentação, educação, formação na ética, que é uma coisa simples. A gente sabe que está a prevaricar, não devemos de o fazer, não é? E estes exemplos, isto é a história do VAR, a história do VAR. A história do VAR é o chique espertismo dos jogadores que andam-se sempre a atirar para o chão. Eu fui jogador. Simulação, pois não é simulação, pois é simulação, pois as agressões, muitas vezes de forma voluntária, e aí sim, isto, a forma, o que é que o VAR para mim era importante, acima de tudo, educar as pessoas a dizer assim, não é preciso fazeres falta e seres aldrabão para teres vantagem, ok? E se isto for penalizado e for julgado como deve ser, portanto, há uma falta
eu vou dizer aqui qual é. Há uma falta que só os jogadores dos clubes grandes é que podem fazer, que é um pezinho, o verdadeiro pezinho, que é um jogador esticar um pezinho, esticar o pé e derrubar o colega. Isto é fácil de fazer no bloqueio. Portanto, o gajo que me vai bloquear a mim, eu estou ali prontinho só para, quando ele arrancar, eu estico-lhe um pé e ele cai. Esta falta está perfeitamente identificada. Há 6 jogadores em Portugal que fazem isto tranquilamente, e os árbitros já deviam ter visto, porque eu já vi. Portanto, eu sou treinador, preparo os jogos e vejo o que é que vai acontecer. Os árbitros deviam de fazer o mesmo. Não fazem, e essa gente continua a tirar partido do verdadeiro pezinho. Eu não vou dizer quem são, neste caso, né, porque estou envolvido, mas eles estão perfeitamente identificados. São faltas que na segunda divisão, por exemplo, se calhar não se fazem, numa terceira divisão não se fazem, mas são os grandes que estão a bancar este tipo de situação. Portanto, e entrando naquilo que vocês querem, transferências, outra coisa que está regulamentada, já o transfer market, a liga inglesa, que os jogadores têm uns valores, os treinadores têm valor. Portanto, isto é tudo. Eu tive uma reunião esta semana em Tomar com alguém, não interessa em pormenores, mas para dizer assim, o Tomar ou resolve o problema urgentemente, ou está a saque todos os dias. O Tomar, já no tempo do presidente Ivo Santos, eu lhe dizia assim, como é que se resolve este problema? Porque isto vai começar, e começou no tempo dele. Começou no tempo dele, que é a saque, que é chegar aqui, é só um telefonema, e dizem assim, olha, como é que é? A gente aqui é X, e aí? Então aqui é só Y, arranca. Na hora, mas é na hora, aqui não há contemplações, não vale a pena. Portanto, o clube tem que perceber o que é que quer fazer do futuro, porque isto vai ser assim sempre, e noutros lados. Portanto, ou seja, nós queremos nos valorizar, mas depois não estamos alicerçados como deve ser. Tem que se fazer, tem que se partir por algum lado, não há dúvida nenhuma, o Tomar, se calhar tem que ser pioneiro em fazer contrato, como nos clubes antigos não acontece. Porquê é que não faz? Porque depois há outras coisas, há uma instituição de utilidade pública, não é um clube de hockey patins. Portanto, e está a regulamentação a gerir nisto. Portanto, o Sporting, o Benfica e o Porto... Eles são de utilidade pública. Eles são de utilidade pública com o dinheiro do futebol. Isso não custa nada a fazer, não é? Lá está. Há empresas... Também é fácil fazer isto. Agora, há que regulamentar. Os contratos são uma realidade. Atenção, há clubes grandes a recibos verdes, há clubes grandes a contrato. Agora, a grande realidade disto é que, na minha opinião, tudo havia de ter um valor. A este nível. Tudo. O Miguel diz ali, campeonatos regionais. Eu percebo o que é que ele quer querer dizer. De facto, não há dúvida nenhuma que os campeonatos regionais tinham essa paixão da terra. O confronto do Santa Cita com o Tomar com o Orem com o Almeirim, eu acho que isso é de facto, faz falta, e às vezes projeta-se isso nas camadas jovens, não é? Agora, eu sou o defensor de avaliar e as transferências, então nas camadas jovens, eu sou do tempo que eu fui boicotado como atleta, porque os anos iam passando e cada vez ficava mais cara a minha transferência. E depois, esse foi o grande problema, que é, eu queria jogar não sei aonde, mas não podia sair daquele clube, estava refém àquele clube, porque tinha que pagar uma fortuna para me tirarem de lá. Quer dizer, isto era valorizar um bocadinho a formação daquele clube. Portanto, acabou-se com isso, deixou-se isto perfeitamente normal. E o dinheiro era para o clube. Não era para a associação. Não era. Portanto, o clube é que normalmente gasta dinheiro com treinadores e para formar, portanto, e os pais. Acabou-se com isto. Portanto, mudou-se as coisas. Portanto, eu, sinceramente, a regulamentação das associações e da federação está assim, eu acho que temos que cumprir. É uma regulamentação. Agora, isto se fosse a um nível maior, regulamentado em termos de valor, aquele jogador vale X, aquele jogador tem tudo. Estás a falar da primeira divisão. Da primeira divisão. Isso eu concordo 100%. Miguel, mas daí para 100%. baixo, a gente começa também, lá está, é a ambição. Daí para baixo, a gente tem que ir seguindo os exemplos. Claro. Porque nós temos que ir beber ao futebol, não temos outra hipótese.
Nós temos que ir beber às modalidades que estão perfeitamente Sim, organizadas. Nós temos que ir à NBA, ponto final. Mas não, Se queremos vender uma modalidade como o hockey patins. Sim, então a NBA era... Nós introduzimos os placares, as betclicks e não sei o quê. Não introduzimos. Eles é que precisam de nós. Claro. Eles é que precisam, porque no fundo... Mas na formação, será que na formação temos que ir também por aí? Eu penso que não. Miguel, eu penso que da terceira divisão para a frente tudo bem, ok. Agora... Não, mas lá está, isto tem que começar por um lado e depois não podemos estar a criar as tais quintas, portanto, porque isso depois no fundo é um bocadinho criar, olha, ali naquela, e depois tu sabes como é que é, a norte é de uma maneira, Sim, a sul claro. é de outra, no centro é de outra, por isso, e o problema é que somos um país tão pequenino e há que regulamentar, somos uma modalidade tão gira, dê regras, pá, deixem jogar com o pé, claro, deixem claro. fazer as coisas com os bloqueios, é preciso meter capacete. Metam capacete, acabam com esta, e a gente bloqueia toda, e daqui a pouquinho isto fica igual ao no gelo. Tudo bem que seja vendável e que a gente se consiga adaptar a isto. Claro. Agora, eu acho que é importante, de uma forma, a história do bloqueio, já alguma vez alguém, e eu já lancei este desafio mais do que uma vez, filmem o que é falta e o que é que não é falta. E coloquem isto na Federação Portuguesa, ok, um vídeo onde explicam efetivamente o que é falta e não é falta e nós passamos a saber o que é falta e não é neste fim de falta. semana joguei com um jogador na terceira divisão, claro, que jogava com capacete. Pronto, lá está. Está, entendes? E há uns anos atrás eu tive um jogador que usava um lenço no cabelo e o árbitro fez-lhe tirar o lenço. Sim. Entendes? Há coisas que eu não consigo entender. Não, sim, mas se entrarmos por aí... Olha, e para finalizar a história da regulamentação de estrangeiros, eu sou... Pronto, lá está, futebol, que é a lei Bosman veio, não veio? É bar aberto. É bar aberto. Serem indianos, chineses, paquistaneses. Aliás, eu tenho scouting na Índia, no Paquistão, como eu disse da outra vez. Portanto, essa malta tem que vir para cá urgentemente. Portanto, só para vamos lá ver. Itália, regulamentaram os números de estrangeiros. O que é que está a acontecer em Itália neste momento? Reparem. A gente depois temos que olhar para os... A Itália não é Portugal, a Itália tem um poder económico muito maior que Portugal. Quer dizer, se os clubes italianos quiserem acabar com a Liga Portuguesa, é na hora. É só eles quererem. Só que o problema é que não há Milão na Liga Italiana, não há Juventus, ok. Na Liga Francesa, no dia que o Paris Saint-Germain quiser fazer uma equipa de hockey, e os Sportings, Benficas e Portos, a Liga Portuguesa está como está, porque Sporting, Benfica e Porto é que andam a bancar isto. Barcelona cansou-se, não é? O Liceu anda nem lá perto, e o problema da Liga, os italianos pensaram que regulamentando o número de estrangeiros iam aparecer mais italianos a jogar hóquei. Enganaram-se perfeitamente. O que é que eles fizeram agora? Já aumentaram mais um estrangeiro na Liga Italiana. Portanto, já estão a andar para trás. O que é que está a acontecer agora? A Itália está a vir buscar a nossa média. Não chegam aos topo, não chegam aos topo, e então vão agarrar na nossa média. O que é que está a acontecer também é que em Portugal os de topo, no dia que eles pensarem, Sporting, Benfica e Porto, acabar com o trícino, Itália, acabam com eles na hora. É só eles quererem, é só pagar as cláusulas de decisões aos jogadores. E vêm, e acabam, salvo seja, têm que entrar por outro lado. Portanto, isto é a lei do dinheiro. Não é? E nós que devíamos de regulamentar isto, era fácil resolver este problema que era regulamentar. Por isso, sinceramente, e depois há aqui uma coisa que vocês não têm noção, penso que o Ivo tem noção, o Miguel não sei se tem, que é construires um plantel neste momento com jogadores para aquele patamar. Portanto, atenção, não há para aquele patamar. Portanto, neste momento há jogadores daquele patamar pequeno e do patamar grande. O patamar intermédio, que é o dobro do pequeno, não existe. E então tu tens que andar às vezes, se calhar, dar tiros no escuro ou inventares. E aqui entra a história do vamos proteger os jogadores portugueses, os jogadores da zona, os jogadores da... Isto é tudo um grande romantismo, estás a perceber? Porque a grande realidade disto é que quem tem unhas toca guitarra e nós queremos é ganhar. E depois, para finalizar a história, para não entrarmos, isto dava um grande debate, sim, um grande debate do hóquei patins, que é a história do jogador, do talento, do jogador que tu estás a dizer, o jogador do 1 para 1. Pronto. É o Ferranfon.
dispensado do Sporting e não ganha nada no Barcelona. Porquê? Porque não vamos confundir talento, ok, com invenção. Porque o problema desta história toda, né, e eu sei o que é que te estou a dizer, que é, eu adoro um jogador no 1 para 1. Um jogador de 1 para 1 responsável. Porque mas isso, o problema é que esses jogadores criativos têm uma dose de critério individual que, hoje em dia, são completamente, vamos lá ver, não são marginalizados, mas hoje está muito difícil para esses jogadores hoje. Porquê? Porque os colegas de equipa, hoje em dia, não os aceitam porque têm que andar sempre a tapar os buracos desses jogadores, ok? E os treinadores têm uma tática coletiva que esses jogadores muitas das vezes furam-na. E onde é que isto bate? Numa questão de equilíbrio. E o problema disto é o equilíbrio. Agora, toda a gente, os argentinos, porque é que os argentinos... Para haver um jogador desses tem que haver vontade dos outros. Pois aí é que está o problema. Portanto, Para haver um jogador desses tem que haver vontade dos outros. Olha uma coisa, se tu, eu por exemplo, eu digo-te assim, sei o que por estás a exemplo, falar, eu dou-te um exemplo do caso do Sporting de Mar, que é assim, até à idade sub-15, o máximo que se faz é 3-2 e não se entram do ponto de vista ofensivo, ok? Do contra-ataque. E 3-2 já não é assim tão isto, porque a base disto tudo é o 1 para 1. Mas é o 1 para 1 que é do lado defensivo e do lado ofensivo. Não é só do lado... Claro. Porque o problema desta história toda é que a gente vê todos 1 para 1 e gosta do 1 para 1, Na parte ofensiva. mas é na parte ofensiva. Claro. Mas depois esquecemos, também há gente a defender muito bem. Pois é. E os que defendem bem ganham aos que atacam melhor. Até toda a gente diz que eu trabalhei muito mais isso que a outra parte. Pronto, por isso é que eu te estou a dizer, isto depois depende também de cada treinador, do processo de treino de cada treinador. Eu dou-te um exemplo do Sporting Clube Portugal. Aliás, um treinador que não está no ativo, que é o Alessandro Domingues, era um treinador altamente defensor do 1 para 1 a todos os níveis, do ponto de vista defensivo, do ponto de vista ofensivo. E eu dizia e discutia isto com ele sem problema nenhum, e digo isto abertamente, que é, eu sou um defensor do 4 para 4, não sou um defensor do 1 para 1. Agora, o 1 para 1 pertence ao processo. Eu, por exemplo, como tenho uma teoria na minha cabeça que eu privilegio as superioridades numéricas, ou seja, a defender e a atacar, esse tal 1 para 1 não existe, ok? Portanto, isto para te dizer que cada treinador tem uma forma de pensar e uma ideologia. Agora, a história do jogador criativo, ele existe sempre, e é uma verdade que vem mais da Argentina e a gente olha para eles, mas depois nós vamos buscar 3 à Argentina, e depois a seguir, não, e depois a gente vai buscar, e eles começam a treinar, e começam a fazer malabarismos, para já começam-se a vender todos, só mostram bolas paradas, são todos muito bons a marcar bolas paradas, mas depois a gente no 4 para 4 é que a gente vê como é que é, defendem bem, atacam bem, depois começamos a ver, pois... Pronto, e depois começam os problemas a partir daí. Isto para te dizer que, desses 3 argentinos que vêm, 2 é sempre. Empatas 2-2. Levas 2 na tua baliza e 2 que eles marcam. Porque, entretanto, atiraram 10 bolas à baliza, porque não passaram a bola a ninguém, e atiraram 10 à baliza, ok? Marcaram 2 golos. E a seguir, mais que 2 golos também, à conta 2 perdas de bola daquelas 10. Isto depois é um desequilíbrio tão grande que depois há jogadores que dizem: olha, corra ao argentino, porque eu não ando aqui para andar a tapar buracos, não é? E atenção, que eu estou-te a dizer, não é argentino, vamos acabar com a história, não tem a ver com o argentino, é o argentino ou o espanhol. Portanto, eu sei, por exemplo, de jogadores que saíram de clubes grandes, né, porque não estavam para andar a fazer coisas que é. Olha, eu só defendo. Então, olha, eu tinha um jogador no Sporting de Mar, tinha 2 jogadores, e termino com esta história, que eram 2 jogadores, não vou dizer o nome deles para não criar problemas. Não, mas é para não criar problemas. Um era já, pronto, experiente, e havia um que fugia muito pelo lado direito e corria com a bola pelo lado direito e normalmente atirava à baliza ou mandava a bola para o segundo poste. Portanto, ou seja, em 2 lados do campo diferente, o que é que eu via no treino muita vez? Um a arrancar para o lado direito e o outro que à partida havia de vir ao segundo poste
vinha para trás e dizia-me assim: mas para que é que eu vou lá? Ele não me vai passar a bola, a seguir estás-me a chatear a cabeça que não defendo e deixa-me já ir defender que assim está o problema resolvido. Como é que tu resolves isto? Não, mas eu estava-te a dizer... Ok. Pronto, isto é uma história bonita. Eu acho que isso é engraçado. Eu acho que isto é que é salutar. Sim, 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 sim. Eu lembro de ver um campeonato, a final do Campeonato do Mundo de Portugal em Oliveira do... Eu também estava lá. Estavas lá. também. Oliveira Das das Meias. Meias, em que não havia superioridade numérica. As equipas não davam situações de transição. Sim, sim, sim. E sim. como é que a final foi resolvida? Foi com um gênio. Com um gênio. Mas olha, Foi foi Miguel, o Pedro. mas ainda Fez hoje- alguma coisa que ninguém estava à espera. Miguel, e é isso que eu acho. mas Também a um faz alto falta. nível, a um alto nível é um bocadinho assim. É isso, sim. Por exemplo, olha, eu vou estou em vésperas de uma meia final europeia. E eu sei que são jogos diferentes. As pessoas entendem que aquilo é um jogo normal. E eu digo-te que aquilo não são jogos normais. São jogos onde os jogadores, do ponto de vista do risco, estão muito controlados. Eles próprios estão muito controlados. Não é normal. Agora, lá está. Nós precisamos de um bocadinho de descontrole também para aquele gajo tirar um coelho da cartola. Que era aquilo que o Tato tinha o ano passado aqui em Tomar. Tirava coelhos da Nós tornámos cartola. os dois um jogador que tinha também isso. O Gonçalo Favinha. Exato, por exemplo. O Gonçalo Favinha. numa nós tornámos os posição dois. muito específica. Eu no Orem, tu aqui. Sim, sim. Não há dúvida. Na altura, pronto, na altura eu tinha 4 jogadores fantásticos, mas só tinha aqueles 4, mas eram 4 praticamente, mas eram 4 jogadores. Todos aceitavam que o Favinha não defendia. Claro. E eu também. E tu tinha lá, por exemplo, o Manel, o Manel, não é? Que foi aqui treinador. Olha, Miguel. E o Manel, tu sabes que era um falso lento, mas até o Manel, Sim, sim, sim. e tu conheces a personalidade do Manel, muitas vezes tinha que vir para trás. Miguel, Porque a ele história era- do Favinha eu conto hoje ao dia de hoje, sem problema nenhum. eu que é tenho assim, histórias o dele. O Favinha, Hilariantes. ao dia de hoje, tinha muita dificuldade em jogar. Sim, sim. Eu dou-te o meu exemplo, eu jogador. Eu digo isto sem problema nenhum. Eu jogador jamais jogava com o treinador. Não tinha hipótese nenhuma. Dava em maluco. Eu jogador dava com o treinador em doido. E o Favinha, eu dizia na altura, o Sporting Tomar, na minha primeira vida em Tomar, Favinha, como é que a gente sobe divisão? É ir buscar o Favinha. Claro. Agora, temos de ter jogadores para servir o Favinha. E tínhamos. Tinha o Gonçalo Santos, que era um que servia ao Favinha. Tinha o E Jorge Godinho. e dizia, e o Jorge, Tinha o Jorge e o Gonçalo dizia assim, na altura o Tinha o Gonçalo dizia, Manel. eu não me E o importo. Helder. E o Helder. É, O Helder e- que era fantástico. o Gonçalo dizia assim, o Gonçalo dizia-me assim, eu não me importo, eu já sei que vou mandar a bola para o segundo posto. Bem, só para te dizer, E nesse ele ano do ar, tal. que nós subimos divisão em Tomar, nós fizemos 248 gols. Não era normal, e o Favinha, agora, o Favinha também dizia assim, não, para defender não. Fez. Ou seja, ele não... O lá ringue está. subia. Parecia- Mas ele subia. tinha um timing de desarme Era. que tu tinhas que adaptar a tática a ele. Agora, uma coisa é verdade, com todo o respeito do mundo, estes jogadores, há muito poucos neste momento em Portugal a fazer Mas este ainda tipo bem de que estamos trabalho. a falar nisso, já agora isto está a ser interessante. Eu, quando estive no Parede, na primeira divisão, apanhei o Favinha na formação. Portanto, eu estava na primeira divisão e o Favinha estava nos Juvenis, Nos pai. juvenis. E eu, sei, Sub-17. e eu sei como é que era o processo. Pronto, o treino evoluiu muito, não é? Eu sei como é que era o processo de treino. E o que acontecia é que os treinadores que na altura eu via, que estava muitas vezes o treino dele era antes do meu, era precisamente isso, era a liberdade, entendes? Eles não tinham o treino nada orientado. Eles não tinham o treino, eles nem sequer faziam planeamento de treino, nada. Eles iam para lá para dentro com o apito. Claro. Era o chamado Jé do Boné. Claro. E o que é que acontecia? E o Favinha fazia aqueles movimentos, sei lá, a gente sabia que o Favinha, quando rodopiava atrás Olha. da baliza, ali no bico da área, que ele simulava e que a seguir dava um passo em frente e a bola ia à baliza. E se fores a França, E era assim. olha, se fores a E França era hoje, golo. é exatamente isso, é um para um. Tu se fiz um jogo de duas equipas francesas, Por acaso tenho assistido. Desde que Pronto. então, desde que o o Nuno está lá, sou pronto. amigo dele e Pronto, então mas, gosto de ver. mas agora já, mas ainda hoje, eu falo com ele, e ainda hoje, tu vês um jogo de uma equipa francesa e aquilo, se deres uma bola a cada um, eles correm para a baliza sem problema absolutamente nenhum. Sabe. Aquilo é uma bola para cada um, é um para um puro e duro. Agora, tu apareces lá com algumas táticas Sim, claro. e algumas ideias de jogo e aquilo torna-se muito complicado. Complicado, sim. Agora, não tenhas dúvida que a evolução é essa. E eu ainda hoje, eu treino todos os dias, e todos os dias a gente bate-se com o mesmo problema. Olha, ontem, Sporting
Quem viu o jogo ontem, Eu estava na Madeira, não o vi. Sporting Tomar na segunda parte Não vi. fez uma coisa, quer dizer, o Sporting Tomar foi defender na primeira linha do Sporting Clube de Portugal. Fantástico. Portanto, ou seja, a ousadia que é, Claro. eu não vou dizer o que é isto taticamente, não interessa, mas só para te dizer que é assim, nós corremos o dobro, corremos sei lá o quê, fizemos o dobro de superioridades defensivas, ganhámos o dobro de bolas, atacámos o dobro no moral da história. Como é que aquilo ficou resolvido? Perdemos um contrato, a primeira bola, três caem no fundo da tabela, contra-ataque 2-1, Romero, golo. A seguir mais um desequilíbrio ofensivo de alguém que tinha que fazer uma coisa que não fez, livre direto, Romero, golo. Mas atenção que eu vi o jogo cá, eu por acaso tenho visto poucos jogos, mas fui cá ver o jogo cá de vocês com o Sporting e foi assim. Igual. E foi igual. Houve. E depois há uma ordem que é fácil para os treinadores. Isto Atenção. é facílimo, tu dizes assim, pessoal, não há transições. Não vamos dar transições. Isto de boca é facílimo. Claro. Agora lá no campo como é que não se dá transições? O problema grave é que tu dás 5 transições, o Sporting marca Claro, pois isso é que é o problema. 3. Tu, no Sporting, dá 12 transições ao Sporting tomar. Nós não marcamos 8 e 4 são grandes defesas do Girão. Estás a perceber? Claro. E isto, Faz toda a no diferença. final, Faz toda a é diferença. 3-1 para o Sporting e tu dizes Faz que o toda a Sporting diferença. joga muito bem, o Sporting Tomás joga isto muito bem, mas... Está a entrar numa estratosfera mais vale parares. Está tudo bem. Sim, mas olha, é- é a verdadeira história, verdadeira que é, história. olha, é 11 contra 11, mas no fim ganha a Alemanha. A Alemanha, claro. Olha, Estás a perceber? E aqui no hockey é um bocadinho assim, é a lei do mais forte. Claro. E nós, o que é que nós queremos? Não dá transições. Eu não sei o que é que vai acontecer no sábado, mas garantidamente que o treinador do lado de lá vai dizer, e o treinador do lado de cá também vai dizer igual, oi, não vamos dar transições. E os golos vão aparecer de transições, alguns deles. por isso é que eu digo- Agora, a grande discussão do futuro do hockey, digo-te, uma é acabar, se calhar, com os 45 segundos, reduzir, se calhar, o tempo de ataque para 30 segundos é uma grande questão, e aí vais começar a privilegiar o 1 para 1 e vais acabar, se calhar, com as tacas organizadas, com o jogo o coletivo. E então o que é que vai acontecer? É o cima a baixo, e desenrascam-se aqueles que tocam melhor viola. Porquê? Porque... E que tiverem mais condição e física. tu começas a privilegiar. Agora, a grande história é os treinadores. A grande história do hockey está nos treinadores, que é os treinadores têm que privilegiar o 1 para 1 nos escalões mais baixos, Sem dúvida. até Sem dúvida. sub-13, sub-15, e isto é Sem dúvida. o grande problema. E os treinadores dos mais novos não querem fazer isto porque querem ser treinadores dos séniores, que é onde há dinheiro, porque anda tudo nas camadas jovens a À pensar, espera do- estás a perceber? E aí está outra das coisas grandes do hockey, que é, temos que meter treinadores nos clubes infantis, e é o escalão, melhores, os melhores. 3 anos nos melhores, infantis, e os agora melhores. o treinador, o Carlinhos, vai ser 3 anos nos sub-15, Precisamente. e não vais acompanhar a tua equipa, e agora vais para o sub-17, e o treinador lá é o Luís Miguel, não é o outro que veio, porque o Carlinhos vai-se embora, que vem do sub-15, se o treinador não for aquele. Não, é 3 anos em cada escalão. E eu agora, como, Ok. como professor, isto acontece. Um dos problemas atuais é os pais. Ui, Os pais, na escola e no treino, os pais. mas tens de falar com eles. Claro, tens que falar, mas Tens que os o ouvir. problema é que alguns são mudos. Pois, eu sei. Tem um problema auditivo grave. Tanto na escola, tem. Ou tens um pulso e os consegues. Olha, Epá. eu vou finalizar com uma coisa, e vou mesmo finalizar com um grande recado. Há uns anos atrás, eu tinha uma grande equipa de júniores aqui em Tomar, felizmente hoje tenho alguns jogadores, e era uma grande equipa que um dia saí de um jogo no Sporting, ganhámos, na altura ganhámos 3-1 ao Sporting, e eu vim cá para fora para a rua, e os atletas Não vinham. não vinham, eu sabia o que é que se passava com os atletas. Então o que é que se passava com os atletas? Eu vou contar, porque já foi há muitos anos. Estavam reunidos com os diretores do Sporting e com os pais, um a um, depois do jogo. Portanto, logo depois do jogo andavam já a fazer os contratos. Logo. E eu vim para cá, para Tomar, reuni com toda a gente, com o clube, e disse assim, vão-me arrebentar com esta bodega toda. O que me vão fazer é que me vão arrebentar com a equipa e vão-me arrebentar com algum futuro, porque, infelizmente, as pessoas não pensam só no umbigo. E pronto. E assim foi. Ok? Pronto. Então, vou ouvir a história.
há uns anos atrás, salvo erro, 2, 3 anos atrás, eu disse assim, olha, atenção, eu já vi aí uma equipa gira de escolares, uma equipa gira de benjamins, escolares, não é? Agora sou o sub-13. Está ali, uma fornada gira, a equipa que o Sporting Tomar qualificou para o Nacional, anda ali a disputar, e então fica hoje, dito aqui, fica já o repto, porque não haja dúvida nenhuma. Arranjem maneira dos pais não arrebentarem com aquilo tudo. Difícil. Arranjem só uma... É só uma coisa. Deixem os miúdos trabalhar à vontade com o treinador, deixem os miúdos curtir os treinos e curtir os jogos e esqueçam os resultados. E se puderem não ir aos treinos, melhor. Eu agradeço e o clube agradece, porque entretanto começa o que vem aí a seguir, que eu já sei o que é. Ok, quando o sub-15 e o sub-17. Aí parem por favor, porque estamos a tempo. Nuno Lopes, temos que ir para a Espanha. Muito obrigado. Foi um gosto. Muito obrigado a todos. Foi um gosto. Foi de resto o primeiro debate desta gala templária que vai ser feita aqui no Vila Galé, dia 1 de julho, e vamos contar com certeza com a vossa presença também. Até lá, muita sorte para todos e muito obrigado por este contributo. Espero que as vossas opiniões e as vossas ideias tragam um hockey para dias melhor. Boa noite. Obrigado.